A nave diplomática emergiu da dobra quântica com a graça de um tijolo caindo. O embaixador Velcott se apoiou no console de comando, seus 3 olhos piscando em sequência, enquanto a desorientação da viagem mais rápida que a luz se dissipava. Ao seu redor, sua tripulação de 12 homens se movia com eficiência experiente, verificando os sistemas e examinando o sistema solar primitivo que se estendia diante deles. Sistema-alvo confirmado, anunciou sua navegadora, sua voz com a musicalidade característica das sereias. Sistema solar, terceiro planeta designado como mundo natal. As leituras iniciais mostram, embaixadora, esses dados não podem estar corretos. Velcott dirigiu-se ao seu posto, sua forma alongada, curvando-se de maneiras que teriam causado desconforto à coluna vertebral humana. Ele estudou os dados com crescente confusão. Execute o diagnóstico. Isso sugere que todo o sistema está coberto por assinaturas quânticas. Impossível para uma espécie que só alcançou a capacidade de viajar mais rápido que a luz 3 gerações atrás. Diagnóstico concluído. Sensores funcionando normalmente, senhor. O embaixador sentiu um aperto familiar no peito. Em seus 200 anos de serviço ao Triunvirato Galáctico, ele havia colhido 47 espécies. O processo era sempre o mesmo. Civilizações jovens descobriam a tecnologia de viagem mais rápida que a luz. Anunciavam sua presença pelas estrelas e em poucos meses um enviado diplomático chegava para explicar as regras. O Triunvirato existia há 12.000 anos, abrangendo 847 espécies, todas ordenadas em uma hierarquia rígida, baseada em conquistas tecnológicas. Era um sistema que funcionava, era um sistema que fazia sentido. Estabeleçam protocolos padrão para o primeiro contato, ordenou Velcott. Transmitam em todas as frequências comuns. Deixe-nos saber que viemos em paz e desejamos estabelecer relações diplomáticas. A resposta veio em segundos, não minutos, não horas, segundos. Embaixador, estamos recebendo uma resposta. Áudio e vídeo. Matrizes de tradução. Senhor, eles estão falando a nossa língua. Padrão perfeito do Triunvirato. Impossível. Passe adiante. A tela de visualização ganhou vida, revelando um rosto humano. A criatura era jovem para os padrões da maioria das espécies, talvez uns 30 anos de sua curta vida. Tinha pele escura, cabelos mais escuros presos num penteado simples e olhos que brilhavam com o que Velcott aprenderá a reconhecer em centenas de espécies como divertimento. Saudações, embaixador Velcott do Triunvirato Galáctico. Eu sou o diretor Saracen, da Divisão de Primeiro Contato da Terra. Estávamos esperando por você. Prefere realizar as discussões preliminares aqui ou gostaria de atracar em nossa estação diplomática? O treinamento de Velcott assumiu o controle mesmo enquanto sua mente girava. Eles sabiam seu nome, sabiam que ele estava vindo e falavam sua língua como se tivessem nascido para ela. Diretor Chan, sua preparação é impressionante. No entanto, nossos protocolos exigem que forneçamos um local neutro para a reunião. Transmitirei as coordenadas do nosso convés diplomático. O sorriso humano se alargou. Com todo o respeito, embaixador, sua embarcação não está equipada para uma reunião confortável, segundo nossos padrões. Preparamos uma nave diplomática neutra, pequena, confortável e garanto que atende a todos os padrões de segurança do seu código. Carregamos as diretrizes completas do primeiro contato do Triunvirato retiradas do seu banco de dados público, bastante detalhadas. Aliás, vocês acessaram o nosso banco de dados? Bem, sim, é público, não é? Presumimos que a informação fosse para ser compartilhada. Se cometemos alguma quebra de protocolo, por favor, aceitem nossas sinceras desculpas. Ainda estamos aprendendo seus costumes. Velcott trocou olhares com seu primeiro oficial, um guerreiro CR veterano que havia lutado nas guerras da Orla Exterior. A expressão do Creu era indecifrável, mas sua mão se aproximou de sua arma. Muito bem, diretor Shen, transmita as coordenadas para esta nave de encontro. 20 minutos depois, Velcott estava na câmara de descompressão da nave humana e seu mundo girou em torno do próprio eixo. A nave era pequena, como prometido, talvez 50 metros de comprimento.
Mas ao atravessar a câmara de descompressão, todos os sensores de seu traje diplomático emitiram alertas. As paredes vibravam com sinais de energia que não deveriam existir. A gravidade parecia natural, perfeita, ajustável à sua fisiologia exata, sem quaisquer emissores visíveis. O ar estava precisamente calibrado para as necessidades de sua espécie, até mesmo nos oligoelementos que a maioria das espécies esquecia. A diretora Shen esperava no que parecia ser uma sala de reuniões confortável. Ela estava sentada a uma mesa que parecia ser de madeira, embora os sensores de Velcott insistissem que era algo muito mais complexo. Sobre a mesa havia uma jarra de água e 2 copos. Ela serviu uma bebida e deslizou a taça até ele. Por favor, sente-se. Espero que as acomodações sejam aceitáveis. Tentamos adequar as suas preferências com base nos dados fisiológicos dos seus perfis públicos. Velcott sentou-se. Seu treinamento diplomático em conflito com sua crescente inquietação. Diretor Shen, preciso perguntar como vocês construíram esta nave. Nossos sensores detectam flutuações quânticas que sugerem uma tecnologia muito além. Ou seja, sua espécie só alcançou viagens mais rápidas que a luz há 73 anos. É mesmo? A expressão de Sarah demonstrava uma confusão educada. Ah, você quer dizer a primeira vez que dobramos o espaço para viagens interestelares? Sim, isso foi em 2174, embora já estivéssemos trabalhando com mecânica quântica há bastante tempo antes disso. Há algo de errado com a nave? Posso pedir para a equipe de manutenção verificar? Manutenção? Velcott sentiu seu tradutor lutando com o contexto. Diretor, esta nave parece violar pelo menos 6 leis conhecidas da física. A geração de energia por si só já exigiria um núcleo de singularidade que, por lei triunvirato, é restrito a civilizações de tipo 7 superiores. A risada de Sarah era genuína e calorosa. Embaixador, acho que houve um mal-entendido. Esta é apenas uma nave diplomática, uma aeronave civil básica. Usamos estas para reuniões de curta distância. Nada de especial. Embora eu imagine que nossa abordagem à física possa ser diferente da sua, descobrimos que muitas das coisas que outros chamam de leis são mais como sugestões flexíveis. Assim que você entender os princípios básicos, antes que Velcott pudesse responder, a porta se abriu e uma pequena humana entrou, uma criança. Os sensores do embaixador o informaram. Com aproximadamente 10 anos de idade, segundo os padrões humanos, a menina carregava o que parecia ser uma mochila escolar e se aproximou do diretor Shen com a confiança de alguém que pertencia àquele lugar. Mãe, desculpe interromper, terminei minha lição de casa, mas a inteligência artificial educacional diz que preciso verificar meus cálculos de emaranhamento quântico com uma pessoa de verdade. Você pode dar uma olhada? Sarah sorriu pedindo desculpas para Velcott. Desculpe, embaixador. Esta é minha filha, Maya. Maya, estamos em reunião, pode esperar. Mas mãe, a entrega é amanhã e quero ter certeza de que explico a dobra dimensional corretamente. Senhora Rodrigues diz que se não entendermos o básico, teremos dificuldades com aplicações avançadas no ano que vem. Dobramento dimensional. Velcott se ouviu perguntar. Com licença, mas isso é coisa de criança. Maya se virou para ele com a curiosidade sincera da juventude. É física do 5º ano, senhor. Estamos aprendendo a manipular o espaço-tempo em pequena escala. No próximo semestre começaremos com as aplicações práticas. Quero construir um dispositivo de bolso para guardar meus brinquedos. Ela fez uma pausa observando manipular o espaço-tempo em pequena escala. No próximo semestre começaremos com as aplicações práticas. Quero construir um dispositivo de bolso para guardar meus brinquedos. Ela fez uma pausa, observando-o. Você não é humano. Você é do Triunirato? Mamãe disse que você viria. Suas escolas ensinam teoria dimensional de forma diferente. Velcott encarou a criança. Em seus 2 séculos de vida, ele havia testemunhado muitas maravilhas. Ele testemunha o nascimento de estrelas, pisara na superfície de mundos de nêutrons, negociar a paz entre espécies que se comunicavam por meio de secreções químicas e espécies que existiam como matrizes de energia pura.
Nada disso preparara para este momento. Ele lutava para encontrar as palavras. Os institutos de pesquisa mais avançados do Triunvirato estudam a teoria dimensional há 3.000 anos. Ela é considerada um dos campos mais complexos da ciência conhecida. Temos modelos teóricos, nada prático. A expressão de Maia demonstrava genuína surpresa. Sério? Mas não é tão difícil quando se entende que as dimensões são apenas diferentes direções de movimento. Assim como você pode ir para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. A dobra dimensional é apenas adicionar mais direções. Aqui posso te mostrar. Ela tirou um pequeno dispositivo da bolsa. Parecia um brinquedo colorido e simples. Ela apertou um botão e uma tela holográfica apareceu no ar. Felcott observou a criança manipular a tela, mostrando equações e modelos que ele reconheceu de pesquisas confidenciais do Triunvirato. Só que a criança estava simplificando os cálculos, decompondo-os em componentes que ela explicava com a facilidade de alguém discutindo aritmética básica, viu? Se você alinhar os campos quânticos aqui e aqui, cria uma estrutura estável. É temporária nessa escala porque ainda não tenho acesso a uma fonte de energia adequada. É por isso que é tarefa de casa e não um projeto de verdade. Mas a matemática funciona. Os sensores do traje do embaixador estavam disparando alarmes. A exibição holográfica não era apenas uma representação visual, era um campo quântico ativo, manipulando o espaço em nível microscópico. A criança estava demonstrando casualmente o que os melhores cientistas do Triunvirato insistiam ser impossível. Sarah Chan colocou uma mão delicada no ombro da filha. Querida, está ótimo o trabalho, mas acho que você está sobrecarregando nosso convidado. Que tal fazer sua tarefa de literatura? Você pode me mostrar a de física depois? Certo, mãe. Prazer em conhecê-lo, embaixador. Espero que goste da Terra. Maia acenou alegremente e saiu da sala. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Felcott sentiu algo mudar em sua compreensão do universo. Ele viera à Terra esperando guiar uma espécie primitiva em seus primeiros passos rumo à sociedade galáctica. Trouxera documentação explicando a hierarquia do Triunvirato, as regras, as expectativas. Preparara discursos sobre responsabilidade tecnológica e os perigos de avançar rápido demais. De repente, tudo pareceu absurdo. Diretor Shen, disse ele lentamente. Creio que preciso solicitar esclarecimentos. O que acabei de presenciar? Isso é normal para crianças humanas? Mai é uma criança inteligente, mas não é excepcional. A maioria das crianças da idade dela está assimilando conceitos semelhantes. Por que você pergunta? Porque o que ela acabou de demonstrar qualificaria sua espécie como tipo 8 na escala Triunvirato, possivelmente até mais alta. E você está sugerindo que isso é ensino fundamental? A expressão de Sarah ficou séria. Embaixador Felcott, acho que precisamos ter uma conversa mais detalhada. Eu estava tentando não sobrecarregá-lo, mas estou percebendo que houve um grande mal-entendido sobre o nível tecnológico da humanidade. Isso seria correto. Então, deixe-me ser direto. Quando seu povo detectou nosso primeiro experimento de dobra espacial há 73 anos, a que conclusão vocês chegaram? Que haviam alcançado a capacidade básica de viajar mais rápido que a luz. Um marco padrão. É assim que a maioria das espécies anuncia sua presença na galáxia. Sarah assentiu lentamente. Entendo. E o senhor presumiu que essa era nossa tecnologia de ponta? É a suposição natural. Sim. Embaixador, esse experimento foi conduzido por um clube de ciências de uma escola de ensino médio em Tóquio. Eles estavam testando se conseguiam dobrar o espaço usando um ressonador quântico caseiro construído com peças comerciais. A resposta foi sim e isso causou bastante alvoroço porque eles não tinham as permissões adequadas para experimentos extrasolares. Felcott sentiu uma sensação que sua espécie raramente experimentava. Levou um instante para identificá-la como vertigem, apesar de estar em gravidade perfeita, um projeto escolar. Quase não relatamos isso ao resto da galáxia,
pois achamos que poderia parecer exibicionismo, mas nossa equipe de xenociologia sugeriu que outras civilizações poderiam interpretar a assinatura quântica como um sinal de primeiro contato. Então, nos preparamos de acordo. Desde então, estamos aguardando sua chegada. O embaixador se levantou, seus movimentos cuidadosos e deliberados. Diretor Chan, preciso solicitar permissão para contatar meus superiores imediatamente. As informações que preciso transmitir não podem esperar pelos protocolos diplomáticos padrão. Claro, você prefere privacidade ou se sente confortável usando o sistema de comunicação aqui? Aqui está bom. Sarah apontou para um painel na parede. É um comunicador de emaranhamento quântico. Transmissão instantânea para qualquer ponto da galáxia. Basta inserir as coordenadas de destino. Felcott se aproximou do painel com as mãos tremendo levemente. A comunicação por emaranhamento quântico era teórica. As mentes mais brilhantes do triunvirato haviam concluído que era impossível manter um entrelaçamento estável em distâncias interestelares. No entanto, ali estava ele embutido na parede do que os humanos chamavam de nave diplomática básica. Ele inseriu as coordenadas da Câmara do Alto Conselho, meio que esperando que o sistema falhasse. Em vez disso, a conexão foi estabelecida instantaneamente. O rosto da conselheira Tris apareceu, suas feições cristalinas refletindo a luz e padrões que indicavam surpresa. Embaixador Velcott, este canal é reservado para emergências. Algo deu errado no primeiro contato. Conselheira, estou na Terra, estou ilesa, mas devo relatar que cometemos um erro crítico em nossa avaliação da humanidade. Explique. Velcott olhou para Sarah, que assentiu encorajadora. Conselheira, eles não têm propulsão mais rápida que a luz. Eles dobram o espaço. Suas crianças estudam manipulação dimensional no ensino fundamental. Eles têm comunicação por entrelaçamento quântico como recurso padrão em sistemas civis. Eles estavam cientes da nossa existência e se prepararam para nossa chegada por 73 anos. A expressão do conselheiro mudou, indicando profunda preocupação. Embaixador, o senhor está sugerindo que a humanidade tenha ocultado seu nível tecnológico? Não, conselheiro. Estou sugerindo que eles não pensaram em mencionar isso porque presumiram que sua tecnologia era comum. Eles pensaram que nós sabíamos. O experimento de dobra espacial que detectamos foi conduzido por adolescentes sem supervisão. O silêncio na Câmara do Conselho era profundo. Estou enviando recursos diplomáticos adicionais, disse finalmente a conselheira 3. Continue sua avaliação, embaixadora, mas esteja ciente de que estamos elevando este primeiro contato à prioridade alfa. O conselho completo será informado dentro de 1 hora. A comunicação terminou. Velcott voltou-se para Sarah, que se servia de um copo d'água com a calma de alguém que acabará de discutir o tempo em vez de ter alterado 12.000 anos de ordem galáctica. Peço desculpas se causei algum transtorno, disse ela. Nós realmente achávamos que vocês entendiam nossas capacidades. Se soubéssemos que havia confusão, teríamos sido mais claros desde o início. Diretor Chan, posso lhe fazer uma pergunta direta? Claro. Por que vocês nunca entraram em contato conosco? Se vocês tinham a capacidade de contatar o triunvirato há décadas, por que esperar que viéssemos até vocês? Sarah ponderou a pergunta cuidadosamente. Pareceu educado, disse ela. Finalmente, detectamos sua presença. Entendemos que vocês têm algum tipo de comunidade galáctica organizada e presumimos que vocês têm protocolos para o primeiro contato. Não queríamos ser indelicados invadindo sem sermos convidados. Então, esperamos, nos preparamos e garantimos que seríamos bons hóspedes quando vocês chegassem. Velcott sentiu uma risada se formar em seu peito. Era inadequada, pouco profissional e completamente irreprimível. Ela irrompeu dele num som que seu tradutor descreveu como uma mistura de espanto e genuína diversão. Você esperou para ser educado? Bem, sim. Não seria essa a atitude civilizada a se tomar? O embaixador olhou para aquela humana, sentada calmamente em sua nave impossível, após ter demonstrado casualmente uma tecnologia que revolucionaria a civilização galáctica e percebeu que tudo o que ele pensava saber sobre o universo havia se tornado terrivelmente obsoleto. Diretora Shen, disse ele,
Crédito que esta será uma conversa muito longa e muito interessante. Sarah sorriu. Certamente espero que sim, embaixador. Certamente espero que sim. A Câmara do Alto Conselho do Triunvirato Galáctico era uma maravilha da engenharia construída no coração de uma lua oca orbitando o mundo capital de Pramaxis. 12.000 anos de sabedoria acumulada revestiam suas paredes na forma de cristais de dados, cada um contendo a história completa de uma espécie membro. 847 cristais brilhavam na luz suave, dispostos por níveis tecnológicos. Uma representação física da Ordem Galáctica. Hoje essa ordem parecia frágil. A Conselheira 3 estava no centro da câmara circular, seu corpo cristalino refletindo os rostos ansiosos dos representantes ali reunidos. Diante dela, em uma tela holográfica que ocupava metade da câmara, seu corpo cristalino refletia os rostos ansiosos dos representantes ali reunidos. Diante dela, em uma tela holográfica que ocupava metade da sala, o relatório do embaixador Velcott era exibido pela terceira vez. Proponho que ouçamos os humanos diretamente, disse o conselheiro Dravik. Seus antebraços se cruzaram em um gesto que denotava ceticismo entre seu povo. Este relatório põe em dúvida a credibilidade. Crianças manipulando dimensões, comunicação instantânea. Essas afirmações são como uma farsa ou um enorme mal-entendido. Conheço o embaixador Velcott há 90 anos, respondeu Tris com a voz cristalina. Ele é minucioso, preciso e notavelmente conservador em suas avaliações. Aliás, tende a subestimar em vez de exagerar. Então, talvez os humanos o tenham enganado com ilusões astutas, sugeriu o representante Cortínio Creu. Suas feições reptilianas mostravam as cicatrizes de batalha de uma espécie guerreira. Não seria a primeira vez que uma espécie jovem tentasse blefar para obter uma posição favorável. Há uma maneira simples de resolver isso, disse Três. Nós os convidamos para cá, mostramos a eles nossas instalações mais avançadas e pedimos que demonstrem suas capacidades em um ambiente controlado. Se forem o que o embaixador Velcott sugere, veremos as provas. Se forem farsantes, serão desmascarados. A votação foi unânime. 3 dias depois, o Dr. Sarachan chegou a Primaxis com uma equipe de 5 humanos. Eles vieram em uma nave que fez todos os sensores do sistema capital dispararem alertas. Surgiu sem aviso prévio, simplesmente materializando-se em órbita, como se o espaço tivesse decidido criar uma nave do nada. A própria nave era pequena, elegante, segundo os sensores quânticos, simultaneamente presente e ausente, algo que deveria ser impossível. Protocolos de acoplagem transmitidos, relatou o controlador de tráfego aéreo com a voz ligeiramente trêmula. Eles estão solicitando permissão para usar sua própria embarcação de abordagem. Dizem que nosso sistema de atração pode ser, e cito, um pouco brusco demais para o conforto deles. O conselho concordou e 20 minutos depois, Sarachan entrou na Câmara do Alto Conselho, acompanhada por 5 outros humanos. Ela vestia o que parecia ser um traje de negócio simples e seus acompanhantes estavam vestidos de forma igualmente casual. Um deles, um jovem que se apresentou como Dr. James Morrison, comia o que chamou de barra de granola ao entrar na Câmara Política mais importante da galáxia, conhecida. Conselheiros, disse Sarah, curvando-se num gesto de respeito que seu treinamento lhe ensinara a ser apropriado. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e estamos ansiosos para aprender mais sobre sua notável civilização. Três observou os humanos atentamente. Eles pareciam completamente à vontade, sem demonstrar o nervosismo que normalmente acompanhava espécies em sua primeira aparição perante o conselho. Ou eles estavam excepcionalmente confiantes ou realmente não entenderam a importância deste momento. Dr. Shen, seja bem-vindo a Primea X. Sou o conselheiro 3, primeiro orador do Alto Conselho. Analisamos o relatório do embaixador Velcott com grande interesse. No entanto, devemos confessar certo ceticismo em relação às alegações feitas sobre sua tecnologia. Isso é perfeitamente compreensível, respondeu Sarah. O embaixador Velcott foi muito diplomático em seu relatório, mas percebi que o chocamos. Sinceramente, não foi nossa intenção. Presumimos que a comunidade galáctica tivesse tecnologia mais avançada que a nossa e que seríamos nós a aprender. Um murmúrio percorreu os representantes reunidos.
Vários tradutores de espécies tiveram dificuldades com o conceito que estava sendo expresso. Vocês presumiram que éramos mais avançados? Perguntou Dravik. Apesar das suas capacidades, a expressão de Sarah demonstrava genuína confusão. Bem, sim, vocês tiveram 12.000 anos para se desenvolverem como uma civilização organizada. Nós estamos trabalhando por conta própria há alguns séculos. Parecia lógico que vocês estivessem bem à nossa frente. Por isso, tivemos tanto cuidado para sermos educados e não ultrapassarmos os limites. O Dr. Morrison engoliu sua barra de granola e acrescentou, sim. Sinceramente, estávamos preocupados em aparecer com algo acidentalmente ofensivo, como levar vinho barato para um jantar na casa de um conhecedor, sabe? O tradutor teve dificuldades com vinho barato e jantar, mas o sentimento era bastante claro. Talvez uma demonstração fosse mais produtiva do que uma discussão filosófica, sugeriu Court. Seu tom era desafiador, quase agressivo. Preparamos nossas instalações de pesquisa mais avançadas para seu uso. Se desejarem nos mostrar essas capacidades notáveis, estamos prontos para testemunhá-las. Sarah olhou para sua equipe e algo passou entre eles. Uma comunicação silenciosa que Três não conseguiu decifrar. Então, Sarah assentiu. Claro, teríamos prazer em mostrar o que podemos fazer, mas devo avisá-los que trouxemos equipamentos relativamente básicos. Não queríamos impressionar ninguém, nem parecer que estávamos nos exibindo. Equipamentos básicos, repetiu Cort, sem demonstrar qualquer emoção. Claro, a instalação de pesquisa ficava 3 níveis abaixo da Câmara do Conselho, escavada na rocha da Lua e protegida pelos campos defensivos mais avançados que o Triunvirato podia gerar. Ela fora usada para testar armas capazes de fraturar planetas, para conter reações de antimatéria, para sondar os limites da própria realidade. Os humanos instalaram seus equipamentos no centro da vasta câmara. O que desembalaram pareceu quase decepcionante. Pequenos dispositivos, nenhum maior que uma maleta, ferramentas manuais que lembravam aquelas que um técnico usaria para reparos básicos. Um dos equipamentos estava literalmente preso com o que parecia ser fita adesiva. Isso é fita isolante? Sussurrou Velcott para Tris. Acho que sim, respondeu Tris, sua estrutura cristalina vibrando de incerteza. O Dr. Morrison percebeu os olhares e sorriu. Ah, sim. Este conjunto de escaneamento tem uma estrutura solta. O Dr. Patel está querendo imprimir uma nova carcaça, mas estamos ocupados. Fita adesiva serve por enquanto. Imprimir uma nova carcaça? Perguntou Velcott. Claro, temos replicadores de matéria na nave. Podemos fazer praticamente qualquer coisa, contanto que tenhamos a matéria-prima e o padrão atômico. Leva uns 5 minutos para algo desse tamanho. Vários membros do conselho trocaram olhares. A replicação da matéria em nível atômico era domínio exclusivo das civilizações do tipo 9. As melhores instalações do Triunvirato conseguiam realizar a montagem molecular de compostos simples. A replicação em nível atômico de dispositivos complexos era considerada teoricamente possível, mas praticamente impossível. Muito bem, disse Sarah batendo palmas. O que você gostaria de ver primeiro? Sua tecnologia de comunicação, disse Três. Vocês afirmam ter comunicação instantânea a qualquer distância? Ah, isso é fácil. Sarah tirou um dispositivo que parecia um tablet simples. Esta é uma unidade de comunicação padrão. Funciona com base nos princípios do emaranhamento quântico, sem limite de alcance, porque, bem, partículas emaranhadas não se importam com a distância. Podemos ligar para qualquer pessoa em qualquer lugar instantaneamente. Aqui vou demonstrar. Ela tocou na tela algumas vezes e a ergueu. Um rosto apareceu na tela. Uma senhora idosa de cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor. Oi, querida. Como está indo a apresentação? Ótima, mãe. Mande um abraço para o Conselho Galáctico. A senhora acenou alegremente. Olá a todos. Sarah me contou muito sobre vocês. Boa sorte na reunião, querida. Não se esqueça de almoçar. Não vou, mãe. Te amo. Falamos depois. A ligação terminou.
Sarah olhou para os membros do conselho atônitos. Era minha mãe. Ela está na Terra há cerca de 17.000 anos-luz daqui. Unidade de comunicação padrão. Todo ser humano tem uma. As crianças geralmente ganham a primeira por volta dos 12 anos. 17.000 anos. Luz, disse Dravik lentamente. Instantâneo, sem estações de retransmissão, sem atraso de sinal. Certo, isso é incomum? Antes que alguém pudesse responder, o Dr. Morrison ativou outro dispositivo. Um visor holográfico apareceu, mostrando que pareciam ser fórmulas matemáticas complexas. Esta é a nossa abordagem básica para a comunicação por emaranhamento quântico, explicou ele. Estabelecemos pares de partículas, mantemos o emaranhamento por meio de ancoragem dimensional e usamos mudanças de estado quântico para transmitir informações. A parte complicada era descobrir como evitar a decoerência por longos períodos. Mas uma vez resolvido isso, tudo ficou bem simples. Ele falava como se estivesse explicando como amarrar cadarços. As fórmulas que ele mostrou resolviam casualmente problemas nos quais os principais físicos do triunvirato vinham trabalhando há milênios. Em seguida, Sarah perguntou, seu sistema de propulsão, exigiu Cord. O embaixador Velcol afirma que vocês não usam motores mais rápidos que a luz, mas sim dobram o próprio espaço. Isso mesmo, disse a doutora Patel, dando um passo à frente. Ela era uma mulher pequena, com olhos brilhantes e mãos que se moviam expressivamente enquanto falava. As viagens mais rápidas que a luz nos pareciam ineficientes. Por que viajar mais rápido que a luz quando se pode simplesmente aproximar o destino? Manipulamos o espaço-tempo diretamente, criando uma dobra que conecta dois pontos. Atravesse a dobra e você estará lá, sem tempo de viagem significativo. Demonstre isso! Ordenou Cord. O Dr. Patel assentiu e ativou outro dispositivo. Uma pequena esfera de luz apareceu no ar, crescendo até ficar grande o suficiente para uma pessoa passar por dentro. Através da esfera, em vez de verem as instalações de pesquisa, viram um outro lugar. Um jardim claramente em outro mundo, onde plantas estranhas cresciam sob um sol alaranjado. É uma estação de pesquisa há cerca de 50 anos-luz daqui, explicou a doutora Patel. Estou segurando a aba aberta agora. Poderíamos atravessá-la, se quiserem, embora eu precise ajustar a compensação atmosférica do outro lado primeiro. Ela fechou a aba com um gesto e a esfera desapareceu. O silêncio na câmara era absoluto. Isso, disse Velcott, finalmente, se classificaria como tecnologia tipo 10. No mínimo, não temos nenhuma espécie no triunfato capaz de manipulação estável do espaço-tempo nessa escala. Sério? O Dr. Patel pareceu genuinamente surpreso, mas a matemática é bem simples quando se entende que o espaço-tempo é flexível. Começamos a experimentar com isso há cerca de 80 anos. Levou um tempo para torná-lo seguro para seres vivos, mas o princípio básico foi estabelecido bem rapidamente. 80 anos, repetiu 3. Vocês desenvolveram a tecnologia de dobra espacial em 80 anos. Bem, tínhamos uma base teórica de séculos anteriores, esclareceu Sarah. Einstein nos deu o básico no início do século XX. Só precisávamos que a tecnologia acompanhasse a teoria. Mostre-nos mais, disse Dravik, acrescentando que seu ceticismo havia se transformado em algo mais, talvez desespero, uma necessidade de entender que toda a sua visão de mundo se baseava em um mal-entendido fundamental sobre o que era possível. Nas 3 horas seguintes, os humanos demonstraram sua tecnologia civil básica, mostraram replicadores de matéria que funcionavam em nível atômico, montando dispositivos complexos a partir de elementos básicos. Eles demonstraram sistemas de inteligência artificial que não apenas eram conscientes, mas também capazes de pensamento criativo e raciocínio abstrato. Explicaram como haviam resolvido a crise energética de 200 anos atrás, acessando diretamente campos de energia de ponto zero, o que lhes dava acesso a energia praticamente ilimitada. Cada demonstração foi feita com uma competência casual, como se estivessem exibindo eletrodomésticos em vez de tecnologias revolucionárias. Mas foi a demonstração final do Dr. Morrison, que realmente abalou a compreensão da realidade por parte do Conselho. Mais uma coisa, disse ele, tirando do bolso que parecia um brinquedo infantil,
um pequeno cubo que brilhava com uma suave luz azul. É uma espécie de truque de festa, mas é divertido. Chamamos isso de ajustador de probabilidade. O quê? Perguntou o 3. Ajustador de probabilidade. Ele manipula campos de probabilidade quântica em escala local. Essencialmente torna eventos improváveis mais prováveis de acontecer ou eventos prováveis menos prováveis. Alcance limitado, efeito limitado, mais útil. Veja só, ele jogou uma moeda para o ar. Normalmente o resultado de um lançamento de moeda é 5.050, certo? Cara ou coroa? Ele ativou o dispositivo e lançou a moeda 10 vezes. Deu cara todas as vezes. Agora ajusta o campo para o outro lado. Ele lançou a moeda mais 10 vezes e deu coroa todas as vezes. Isso é impossível, disse Cortert categoricamente. Você não pode manipular a probabilidade. A espuma quântica é aleatória. Por definição. Não aleatória. Corrigiu o Dr. Morrison gentilmente. Probabilística. Há uma diferença. A espuma quântica contém todos os resultados possíveis simultaneamente. Estamos apenas favorecendo certos resultados em detrimento de outros. Como eu disse, é uma brincadeira. As aplicações reais estão em coisas como reduzir a probabilidade de acidentes ou aumentar a probabilidade de reações químicas favoráveis. Muito útil em sistemas de fabricação e segurança. Ele ergueu o cubo. Minha filha fez este para a feira de ciências do ensino fundamental. Ela ficou em segundo lugar. Perdeu para um garoto que havia projetado um ecossistema sustentável em uma garrafa que teoricamente poderia se sustentar indefinidamente. Competição acirrada. O cubo que violou casualmente as leis fundamentais da probabilidade feito por uma criança. Em um projeto escolar. Ao conquistar o segundo lugar, a conselheira 3 sentiu algo que nunca havia experimentado em seus 300 anos de vida. Ela se sentiu pequena, não fisicamente, mas existencialmente. Toda a sua civilização, tudo que o triunvirato havia construído ao longo de 12 milênios, de repente parecia crianças brincando com blocos enquanto adultos construíam naves espaciais. Doutora Chá, disse ela em voz baixa. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Por quê? Por que sua espécie desenvolveu uma tecnologia tão incrível? Foi para a guerra, para a conquista, para sobreviver a alguma grande ameaça? Sarah ponderou a pergunta cuidadosamente. Sinceramente, principalmente por curiosidade. Queríamos entender como as coisas funcionam. Tínhamos problemas que queríamos resolver. Escassez de energia, doenças, fome, distância, os limites do tempo e do espaço. Então nós resolvemos esses problemas, não todos de uma vez, e nem sempre de forma elegante, mas continuamos perguntando e se por que não, até encontrarmos as respostas. E a tecnologia que vocês nos mostraram hoje é tudo tecnologia civil, coisas comuns, disponível comercialmente, ensinada nas escolas, usada no dia a dia. Na verdade, não temos tecnologia militar da forma como você imagina. Não temos uma guerra há mais de um século. Quando se pode replicar qualquer coisa, dobrar o espaço e manipular a probabilidade, a maioria dos conflitos se torna inútil. Cort se levantou abruptamente. Preciso falar com meu povo. Isso muda tudo. Ele saiu da câmara, seus passos pesados ecoando. Vários outros representantes seguiram com expressões que demonstravam diferentes níveis de choque, confusão e medo. 3 olhou para os humanos restantes, esses destruidores casuais da ordem cósmica, e fez a pergunta que todos estavam pensando. O que você quer de nós, doutora Shen de verdade? O sorriso de Sarah era caloroso e genuíno. A mesma coisa que sempre quisemos. Amigos, conhecimento, histórias. Vocês têm 12.000 anos de história. 847 perspectivas diferentes sobre o universo. Temos perguntas sobre como outras espécies pensam, criam e sonham. Adoraríamos aprender com vocês. E se pudermos ajudá-los em algo, seja com nossa tecnologia ou nossa abordagem para resolver problemas, ficaríamos honrados em fazê-lo. Vocês compartilhariam sua tecnologia? Claro. Por que não faríamos isso?
De que adianta o conhecimento se você o guarda para si? Velcott falou pela primeira vez desde o início das demonstrações. Conselheiro, acredito que precisamos convocar o conselho completo novamente. Este não é um primeiro contato, isto é, eu não sei o que é isto, mas é algo que definirá a próxima era da história galáctica. 3 assentiu lentamente. Concordo, Dr. Shen. Você e sua equipe estariam dispostos a ficar por alguns dias enquanto discutimos como proceder? Absolutamente. Mas se não for incômodo, podemos ficar na nossa nave. Não que não confiemos na sua hospitalidade, mas nossas camas são calibradas para nossa fisiologia e o Dr. Morrison precisa da sua cafeteira. Ele fica irritadiço, sem um café decente. Ei, protestou Morrison com um sorriso. Eu não estou irritadiço, só estou menos entusiasmado e agradável. Apesar de tudo, apesar da crise existencial que consumia sua visão de mundo, Tracy se viu emitindo um som que seu tradutor interpretou como riso. Fique à vontade para escolher as acomodações que preferir. Doutora Shen, suspeito que todos precisaremos de tempo para nos adaptarmos a esta nova realidade. Enquanto os humanos guardavam seus dispositivos impossíveis, casuais e revolucionários, Tracy os observava com uma mistura de admiração e apreensão. Em algum canto obscuro de sua mente, um pensamento surgiu espontaneamente. Se esta é a tecnologia civil deles, o que mais eles podem fazer? Ela não tinha certeza se queria saber a resposta, mas suspeitava que estava prestes a descobri-la. O domínio Krell não construiu sua reputação com base em paciência ou sutileza. Por 3.000 anos, eles foram o braço militar do Triunirato, a espécie a quem outras civilizações recorriam quando a diplomacia falhava. Seus navios de guerra eram lendários, seus guerreiros temidos e seu pensamento estratégico havia evitado inúmeros conflitos através da simples ameaça de força esmagadora. O capitão Jarrett estava na ponte da nave capitânia do domínio, preso inquebrável, observando os monitores táticos que mostravam o sistema solar a uma distância de 50 anos-luz. Ao seu redor, sua tripulação de 200 guerreiros de elite trabalhava com eficiência comprovada, preparando-se para uma operação que o comando havia classificado como prioridade ômega. Relatório de situação, ordenou Jarrett com a voz grave e rouca característica de sua espécie que transmitia a autoridade. Todas as naves em posição, capitão, respondeu seu oficial tático. 37 naves de guerra, incluindo 4 destruidoras de planetas. Temos superioridade tática completa. O sistema deles indica instalações defensivas mínimas. Não detectamos nenhuma nave militar de porte significativo e a nave humana no eixo principal ainda em órbita. Nossos serviços de inteligência confirmam que toda a sua equipe diplomática está a bordo. Aproximadamente 6 indivíduos. Se atacarmos agora, eliminaremos sua liderança enquanto seu planeta natal estiver vulnerável. As garras de Jarrett tamborilaram em sua cadeira de comando. As ordens do alto comando do domínio haviam sido claras. Os humanos representavam uma ameaça inaceitável à estabilidade galáctica. Se a tecnologia deles se proliferasse, destruiria o equilíbrio de poder cuidadosamente mantido. O Conselho do Triunvirato era cauteloso demais, preso demais às sutilezas diplomáticas para agir. Mas os CR entendiam a importância da sobrevivência. Atacar primeiro, atacar com força, atacar antes que o inimigo perceba que está em guerra. Temos certeza sobre as informações? Perguntou Charlotte. As demonstrações na Prime Axis poderiam ter sido elaboradas farsas? Seu oficial de inteligência, um veterano marcado por cicatrizes chamado Kralix, balançou a cabeça negativamente. Nossos sensores confirmaram tudo, capitão. As assinaturas de energia eram reais, as manipulações quânticas eram reais. Se alguma coisa, acredito que os humanos subestimaram suas capacidades. É exatamente por isso que devemos agir, disse Jarrett. Já vimos espécies que desenvolveram tecnologias poderosas, sem a sabedoria para usá-las adequadamente. Os humanos avançaram demais, rápido demais. Falta-lhes o desenvolvimento cultural necessário para tal poder. Melhor enfraquecê-los agora antes que se tornem imparáveis. E se estivermos errados, capitão? Kress perguntou em voz baixa,
Se eles tiverem defesas que não conseguimos detectar, então descobriremos a verdade através da ação e não da especulação. Preparem-se para o combate. Ataquem primeiro as suas instalações orbitais. Mostrem que estamos falando sério. Se eles se renderem, negociaremos a partir de uma posição de força. Se resistirem, intensificaremos as ações conforme necessário. A tripulação se movia com a precisão de guerreiros que já haviam realizado tais operações dezenas de vezes. A doutrina Krell era simples, força esmagadora aplicada com absoluta confiança. Os humanos podiam ter tecnologia impressionante, mas não tinham experiência militar, cultura guerreira, nem compreensão do verdadeiro significado da guerra. Os Krell fizeram isso. Todas as naves reportem-se prontas, capitão. Então, prosseguimos. Que nossas garras atinjam o alvo. A frota Cru emergiu de viagens mais rápidas que a luz em formação perfeita, surgindo na borda do sistema solar, como uma avalanche de aço e fúria. Cada nave de guerra media 2 quilômetros de comprimento, repleta de armas capazes de arrasar continentes. Centro da formação, os 4 destruidores de planetas zumbiam com uma energia mal contida, cada um capaz de rachar a crosta de um mundo com um único bombardeio contínuo. Escaneando, relatou o oficial de sensores, estou detectando o planeta natal da humanidade, terceiro planeta a partir da estrela, centros populacionais significativos, extensa infraestrutura orbital, satélites, estações, tráfego civil. Nenhuma nave militar detectada dentro do alcance de combate e as defesas mínimas. Algum tipo de campo de energia ao redor das principais estações orbitais, mas a assinatura sugere escudos de segurança civis, nada que pudesse deter nossas armas. Shara se permitiu um momento de satisfação. Os humanos haviam se tornado complacentes, presumindo que sua superioridade tecnológica os tornava invulneráveis. Estavam prestes a aprender uma dura lição sobre as realidades do poder galáctico. As comunicações transmitem em todas as frequências. Deixe-nos saber que estamos aqui. A mensagem foi breve e direta. Rendam-se imediatamente. Desmantelam toda a tecnologia avançada. Submetam-se à supervisão e restrição do triunvirato. O não cumprimento resultará na destruição sistemática de sua civilização. A resposta veio em segundos, não de um centro de comando militar ou instalação governamental, mas do que o tradutor identificou como uma estação de controle de tráfego. Olá. Aqui é a estação de controle de tráfego Solt 7. Vocês estão criando um pequeno risco à navegação. Temos muito tráfego civil no sistema e a formação de vocês está bloqueando várias vias principais de trânsito. Poderiam, por favor, mover suas naves para a área designada para visitantes? As coordenadas estão sendo transmitidas agora. Muito obrigado. A voz era jovem, feminina, e transmitia um tom de leve incômodo, não de terror. Jarrett sentiu sua fúria de batalha crescer. Eles estão zombando de nós. Comunicações. Retransmitam o ultimato. Deixem claro que isso não é um pedido, capitão. Eles estão respondendo novamente. Senhores, não tenho certeza se me ouviram. Vocês estão em uma faixa de tráfego. Isso é uma questão de segurança. Se não se moverem, teremos que redirecionar as embarcações que estão chegando e isso causará atrasos para todos. Por favor, cooperem. Posso colocá-los em contato com o nosso escritório diplomático, se tiver havido algum mal-entendido. Eles ainda não entendem, murmurou Krelix. Acham que isso é uma questão burocrática. Então nós os ensinaremos, disse Jarrett friamente. Aponte para a estação orbital mais próxima, não para destruir, apenas para desativar. Um tiro de advertência. Disparem quando estiverem prontos. O canhão principal da presa inquebrável. Uma arma capaz de perfurar escudos de nível de batalha, como se fossem de papel, carregou e disparou. Um raio de energia concentrada cruzou o espaço em direção a uma grande estação orbital que os sensores identificaram como um centro comercial. O feixe de energia atingiu os escudos da estação e se dissipou. Não foi desviado, não foi absorvido, dissolveu-se. Como água atingindo uma superfície, não conseguia compreender o que era aquilo. Jarrett exigiu.
Capitão, a arma disparou corretamente, potência máxima, mas a assinatura de energia simplesmente deixou de existir ao entrar em contato com o escudo da estação. Nunca vi nada parecido disparar novamente. Disparo em área total, todas as baterias frontais. 20 armas dispararam simultaneamente, poder de fogo suficiente para arrasar uma cordilheira. Cada feixe atingiu o escudo da estação e desapareceu como se nunca tivesse existido. A voz do controlador de tráfego aéreo soou novamente pelo comunicador, agora com um tom de preocupação. Certo, agora vocês estão sendo perigosos. Essas descargas de energia podem danificar equipamentos sensíveis. Estou sinalizando isso como uma violação de segurança. Por favor, cessem os disparos imediatamente ou terei que chamar a segurança. Segurança? Repetiu Jarete. Estão nos ameaçando com a segurança. Capitão, estou detectando um novo contato. Uma pequena nave se aproximando. Esses números de aceleração não podem estar certos. Ela está se movendo a 0,95 da velocidade da luz no sistema. Isso é impossível, senhor. Ela está aqui. Era pintada de um amarelo vibrante e tinha palavras estampadas na lateral que o tradutor teve dificuldade em decifrar antes de traduzir como operações de mineração no sistema solar. Tripulação 3. Um canal de comunicação foi aberto. Uma voz jovem, masculina, humana, falou com o tom casual de alguém resolvendo um problema menor. Olá, pessoal. Aqui é a nave de mineração Penny Pincher. Detectamos algumas leituras de energia estranhas por aqui e resolvemos investigar. Vocês estão bem? Suas naves estão emitindo sinais de energia preocupantes. Seus reatores estão estáveis. Já retou a pequena nave. Nave de mineração. Vocês são uma nave de mineração. Sim, estudantes do terceiro ano de Geologia da Universidade de Marte. Trabalho de verão, sabe como é? Minerando asteroides em busca de elementos de terras raras, coisa divertida. Enfim, parece que vocês têm asteroides com elementos de terras raras, coisa divertida. Enfim, parece que vocês deixaram cair alguma coisa. Deixaram cair o quê? Esta coisa giratória enorme. Encontrei-a flutuando perto do setor 7 e imaginei que vocês a quisessem de volta. Esperem aí. Um raio trator incrivelmente poderoso para uma nave tão pequena foi ativado. Ele puxou algo do compartimento de carga, algo que Jarrett reconheceu com crescente horror. Era um dos torpedos destruidores de planetas dos Krell, uma arma cujo desenvolvimento custou 200 anos e a riqueza de 3 sistemas estelares. Um dispositivo tão poderoso que só era usado como último recurso contra ameaças existenciais. A nave de mineração o recolheu como se fosse um pedaço de detrito espacial. É seu? Perguntou o estudante. Estava simplesmente flutuando por aí, sem estar ativado nem nada, mas mesmo assim, isso é um risco à segurança. Você realmente deveria prestar mais atenção ao seu equipamento. Aquilo Charat lutou para formar as palavras. Aquilo é uma arma militar, um dispositivo de classe destruidor de planetas. Como você destruidor de planetas? Sério? Nossa, isso é meio intenso. Por que alguém construiria algo assim? O aluno fez uma pausa. Enfim, estamos devolvendo agora. Talvez seja melhor guardar com mais cuidado. E olha, vocês deviam mesmo mover suas naves. O controle de tráfego está ficando irritado. E acreditem, vocês não querem que eles levem isso aos superiores. O torpedo voltou à deriva em direção à frota Krell, ainda perfeitamente intacto, lançado por um raio trator que não deveria existir, disparado de uma nave tripulada por estudantes universitários em um emprego de verão. Kreiox inclinou-se para o capitão. Senhor, permissão para falar livremente concedida. Acredito que cometemos um erro catastrófico de julgamento. Antes que Jarrett pudesse responder, outro canal de comunicação se abriu. Esta era diferente, oficial, e a voz carregava uma autoridade inconfundível. Knife Krell, aqui é a comandante Patrícia Okonkwo da Coordenação de Defesa da Terra. Peço desculpas pela confusão. Parece ter havido um mal-entendido significativo.
Estou correto em supor que vocês pretendiam atacar nossas instalações orbitais? Jarrett sentiu seu orgulho guerreiro em conflito com algo que raramente experimentava. Incerteza. Viemos neutralizar uma ameaça à estabilidade galáctica. Atirando em estações civis. Nós sim. Houve uma longa pausa. Quando a comandante Okonko falou novamente, sua voz carregava uma mistura de confusão e algo que talvez fosse pena. Certo, preciso ter certeza de que entendi. Vocês trouxeram uma frota militar, posicionaram-na em nosso sistema e abriram fogo contra alvos civis. E vocês fizeram isso porque acharam que éramos perigosos. Sua tecnologia representa um risco inaceitável. Então, a solução de vocês foi nos atacar. Tentar matar nosso povo. Buscamos demonstrar força superior para impor obediência e outras medidas. Desta vez, por mais tempo, capitão, serei bem direto com você. As armas que você disparou contra nossa estação não teriam ferido ninguém, mesmo que você tivesse disparado sem parar por um ano. Os escudos daquela estação são projetados para resistir a erupções solares e impactos de micrometeoros. Suas armas de energia foram consideradas menos perigosas do que qualquer um desses eventos. O dispositivo destruidor de planetas que seus alunos de mineração recuperaram. Nossos sistemas de segurança automatizados o sinalizaram como um artefato explosivo não detonado e estavam prestes a descartá-lo quando os alunos decidiram investigar. Teria sido vaporizado em menos de uma hora. Jarrett sentiu algo frio se espalhando pelo seu peito. Você está dizendo que não representamos uma ameaça para vocês? Estou dizendo que pensamos que vocês estavam tentando se comunicar por meio de algum tipo de ritual cultural que não entendíamos. Muitas espécies têm comportamentos agressivos de saudação. Estávamos tentando ser educados e não reagir de forma exagerada, ao que presumíamos ser o protocolo padrão de primeiro contato. O silêncio que se abateu sobre a ponte Cré foi profundo. Ao redor de Jarrett, sua tripulação permanecia imóvel, processando as implicações. Eles haviam atacado com suas armas mais poderosas, armas capazes de destruir planetas. E os humanos pensaram que se tratava de um ritual de boas-vindas. Comandante Okonko, disse Jarrett com cautela. O que acontece agora? Bem, isso depende. Vocês estavam realmente tentando nos ferir ou isso é genuinamente um enorme mal-entendido cultural? Jarrett olhou para seus indicadores táticos, para a pequena nave de mineração, que havia recuperado casualmente, uma arma capaz de destruir planetas para as estações orbitais que suas armas mais poderosas não conseguiam arranhar, e tomou uma decisão que ia contra todos os instintos de sua alma. Guerreira. Comandante, acredito que cometemos um grave erro. Viemos aqui com intenções hostis, movidos pelo medo e por um mal-entendido. Estávamos errados. Certo. Obrigado pela honestidade. Eis o que vai acontecer. Vocês vão deslocar sua frota para a área de espera designada que o controle de tráfego aéreo vem mencionando. Então, vamos conversar sobre o que acabou de acontecer e por quê, e depois vamos descobrir como garantir que isso nunca mais aconteça. Tudo bem para você? Você não vai se vingar por quê? Você não machucou ninguém, assustou algumas pessoas, com certeza. E a polícia de trânsito certamente vai registrar uma queixa, mas retaliar com violência, capitão, não é assim que fazemos as coisas. Conversamos, aprendemos, encontramos soluções melhores. Jarrett sentiu algo se quebrar dentro de si. Não seu espírito, mas sua certeza. A convicção absoluta de que força significava poderio militar, que poder significava a capacidade de destruir. Cumpriremos suas instruções, comandante, e peço desculpas a você, ao seu povo, ao controlador de tráfego aéreo que ignoramos. Desculpas aceitas, capitão. Agora, por favor, moves antes que causem uma colisão. Temos um cargueiro passando por aqui em 20 minutos e eles realmente não querem se atrasar. A frota Krell, a força militar mais temida da galáxia conhecida, moveu-se obedientemente para a área de espera, escoltada por uma alegre nave de mineração, tripulada por estudantes que já reclamavam que esse desvio os faria chegar atrasados para o jantar. Assim que se posicionaram, Krellix inclinou-se para o capitão. Senhor, o que devemos reportar ao alto comando?
Jarrett observou o tráfego civil retomar seu curso normal ao redor deles, como se a presença de 37 naves de guerra fosse quase imperceptível. Ele pensou nos escudos que tornaram suas armas inúteis, no raio trator que lidou casualmente com uma arma capaz de destruir um planeta, nos humanos que interpretaram um ataque como uma confusa troca cultural. Relatamos a verdade, disse ele em voz baixa. Viemos guerrear contra deuses que não perceberam nossa tentativa. E eles responderam com paciência, compaixão e um pedido educado para não bloquear o trânsito. O altomando não aceitará isso facilmente. Não, não aceitará. Mas mesmo assim é a verdade. Jarrett olhou para a Terra, aquele pequeno mundo azul orbitando uma estrela comum, e percebeu que tudo o que ele pensava saber sobre poder, sobre força, sobre sobrevivência, acabará de ser revelado como as crenças de uma criança que ainda não compreendia a imensidão do universo. Os humanos não os haviam esmagado, nem sequer haviam demonstrado raiva. De alguma forma, isso era infinitamente mais aterrador do que qualquer demonstração de força poderia ter sido. A sessão de emergência do Conselho do Triunvirato foi convocada 6 horas após o incidente com os Kree. Representantes de todas as 847 espécies membros lotaram a Câmara e as áreas de observação anexas, com expressões que variavam entre choque, medo e um pânico cuidadosamente disfarçado. A conselheira Tris declarou a sessão aberta com um toque de sino que parecia vibrar com sua própria incerteza. Estamos aqui para tratar de uma situação sem precedentes. O capitão Jarrett do domínio Krell apresentará seu relatório. Capitão, a palavra é sua. Jarrett estava diante dos representantes reunidos, sua armadura de batalha substituída por simples vestes diplomáticas. Ele parecia de alguma forma diminuído, apesar de seu porte físico imponente. Prezados conselheiros, começou ele com a voz firme, apesar da vergonha que lhe consumia o peito. Há 3 dias, agindo sob ordens do Alto Comando Krell, liderei uma frota de 37 naves de guerra até o Sistema Solar, com a intenção de neutralizar o que percebíamos como uma ameaça à estabilidade galáctica. Exigimos a rendição dos humanos. Como não pareceram levar nossa ameaça a sério, abrimos fogo contra suas instalações orbitais com nossas armas mais poderosas. Um murmúrio percorreu a Câmara. Vários representantes já acessavam dados em seus dispositivos pessoais, consultando análises táticas. Os resultados eram alarmantes. Nossas armas não surtiram efeito algum, nenhum. Os escudos de segurança civis dos humanos absorveram nossa tecnologia militar mais avançada, como se não fosse nada. Quando implantamos uma arma de classe destruidora de planetas, uma nave de mineração tripulada por estudantes universitários em trabalho de verão, a recuperou e a devolveu para nós, acreditando que a tínhamos deixado cair acidentalmente. O murmúrio se transformou em uma onda de conversas chocadas. Além disso, continuou jarretando a voz, os humanos interpretaram nosso ataque não como um ato de guerra, mas como um possível mal-entendido cultural. Responderam com paciência, buscando a desescalada e solicitando educadamente que movêssemos nossas naves para evitar bloquear o tráfego civil. Não demonstraram medo, raiva ou desejo de vingança. Eles simplesmente não entendiam por que iríamos querer machucá-los. O embaixador Velcott se levantou. Capitão, pode confirmar para o Conselho? O senhor está dizendo que a infraestrutura civil da humanidade é impenetrável à tecnologia militar mais avançada do Triunvirato? Sim, embaixador. É exatamente isso que estou dizendo. E a resposta deles a um ataque militar direto foi pedir que o senhor se retirasse porque estava causando um problema no trânsito. Correto. Velcott sentou-se lentamente. Então, não temos nenhum ponto de referência para entender com o que estamos lidando. O representante Dravik ativou seu cristal de comunicação. Proponho que exijamos que os humanos forneçam uma avaliação militar completa. Precisamos entender suas capacidades defensivas, sua tecnologia bélica e seus recursos estratégicos. Esta é uma situação de segurança sem precedentes. Concordo, disse a conselheira. Embora eu suspeite que não gostaremos do que descobriremos, a doutora Chapião na Prime Axis. Solicitarei que se encontrem conosco imediatamente. 3 horas depois, Sarachan compareceu perante o conselho mais uma vez, mas desta vez não estava sozinha.
Ela havia trazido 2 humanos adicionais consigo. Ela os apresentou como General Marcus Webb, chefe da Coordenação de Defesa Terra Solar, e Doutora Yuki Tanaka, analista estratégica, chefe. O General Webb era um homem mais velho, talvez com 60 anos, cabelos grisalhos e olhos que claramente já tinham visto muita coisa. Ele vestia o que parecia ser um uniforme simples com pouca decoração. Dr. Tanaka era mais jovem, talvez uns 30 anos, e carregava um tablet que exibia dados em movimento. Conselheiros, começou Sarah. Entendo que houve um incidente com o domínio Krell. Primeiramente, gostaria de expressar nosso pesar pelo fato de que mal-entendidos levaram a uma situação tão tensa. Estamos gratos por ninguém ter se ferido, Shen disse 3 cuidadosamente. O Conselho solicitou esta reunião para entender as capacidades militares da humanidade. Vimos sua tecnologia civil, testemunhamos seus sistemas defensivos em ação. Agora precisamos saber como é o poderio militar da Terra. Sarah olhou para o General Webb que assentiu. Conselheiros, disse Webb em voz grave e ponderada. Tenho o prazer em fornecer essas informações, mas acho que você pode se decepcionar. A Terra não possui um exército no sentido tradicional. Não travamos uma guerra há mais de um século. Nossa coordenação de defesa se concentra principalmente no gerenciamento de sistemas automatizados de segurança e na resposta a desastres naturais ou acidentes. Vocês precisam ter armas, insistiu Cort. Sistemas de defesa, capacidades estratégicas. Temos sistemas de segurança, corrigiu Webb. Coisas projetadas para proteger pessoas e infraestrutura de acidentes, fenômenos naturais e perigos inesperados, mas armas projetadas para ferir outros seres sencientes. Essas estão bem em museus, na maior parte, artefatos históricos de uma época mais primitiva do nosso desenvolvimento. Impossível, disse Kurt categoricamente. Nenhuma espécie sobrevive sem a capacidade de se defender. Nós podemos nos defender, respondeu Webb. Só não fazemos isso da maneira que você está imaginando. Dora Tanaka, a senhora se importaria de mostrar a eles a grade de defesa solar? A doutora Tanaka assentiu e ativou seu tablet. Um enorme painel holográfico surgiu no centro da Câmara do Conselho, mostrando o sistema solar em detalhes minuciosos. Esta é a nossa rede de defesa, explicou ela. É totalmente automatizada. E opera com inteligência distribuída. A inteligência artificial, que a gerencia, está em funcionamento há 73 anos. Nós interagimos com ela principalmente para pedir que relaxe, pois ela tende a ser superprotetora. A tela deu um zoom para mostrar a Terra cercada por camadas de campos de energia que pulsavam suavemente. Este é o sistema de barreira primário. Ele monitora toda a matéria e energia que entra na esfera de influência da Terra. Qualquer coisa que possa potencialmente causar danos é automaticamente interceptada e neutralizada. Não destruída, neutralizada. Não gostamos de destruir coisas se pudermos evitar. Quão poderosas são essas barreiras? Perguntou Felcott. Nós as testamos contra uma simulação de explosão de raios gama de uma supernova, respondeu o Dr. Tanaka casualmente. Elas resistiram bem. Provavelmente poderíamos suportar o impacto direto de uma estrela pequena caso uma estivesse em rota de colisão. Embora isso nunca tenha acontecido, obviamente. A Câmara do Conselho estava silenciosa, exceto pelos sons suaves dos representantes, processando essas informações por diversos meios orgânicos e eletrônicos. As armas Krell, disse 3 em voz baixa. Você está dizendo que elas nem chegaram perto de ameaçar seus escudos? As armas Krellov operavam com o que classificaríamos como princípios de energia direcionada, usando aceleração de plasma confinada, explicou o Dr. Tanaka. Um projeto muito elegante, aliás, a engenharia é impressionante, mas eles estavam trabalhando dentro dos princípios convencionais da física. Nossas barreiras operam com base em princípios que, bem, funcionam em um nível de realidade diferente. É como tentar cortar água com uma faca. A faca não é ineficaz porque é mal feita. É simplesmente a ferramenta errada para o trabalho. O General Webb assumiu o comando. Deixe-me esclarecer algo para este conselho.
Quando o Capitão Jarrett abriu fogo contra nossa estação, nossa inteligência artificial defensiva não registrou o incidente como um ataque. Ela o registrou como uma descarga de energia incomum, sem ameaça detectada, e possivelmente uma falha de equipamento de origem desconhecida. A única razão pela qual humanos se envolveram foi porque o controlador de tráfego nos chamou para perguntar por havia navios bloqueando as vias de trânsito. Vocês nem perceberam que estavam sendo atacados, disse Korf. Não foi uma pergunta. Não como um ataque, não confirmou Webb. Notamos um comportamento incomum e reagimos de acordo. Quando entendemos a intenção, ficamos confusos. Por que alguém atacaria a infraestrutura civil? Qual seria o objetivo? Demonstrar força superior, disse Korf. Forçar a rendição através de poder esmagador. Mas isso não faz sentido, interrompeu Sarah. Se você quer algo de alguém, por que machucá-lo? Isso só o torna menos propenso a cooperar e mais propenso a ter medo ou raiva. Descobrimos que a melhor maneira de conseguir o que você quer é conversar, explicar suas necessidades e encontrar soluções que funcionem para todos. Vários representantes estavam acessando freneticamente seus dispositivos de dados, consultando registros históricos, análises comparativas, qualquer coisa que pudesse ajudá-los a entender esse paradigma. A representante Silra do coletivo Velkan ativou seu cristal de comunicação. Sua espécie se comunicava por meio de bioluminescência com mudança de cor e seu tradutor pronunciava suas palavras com um tom ponderado. Doutor Chan, General Webb, vocês falam de guerra tradicional como um conceito primitivo, mas certamente devem ter protocolos de resolução de conflitos, métodos para lidar com espécies ou indivíduos que se recusam a cooperar. Claro, respondeu Sarah. Temos sistemas jurídicos abrangentes, processos de mediação e estruturas de resolução de conflitos, mas todos eles se baseiam no diálogo e na compreensão. Descobrimos que a maioria dos conflitos surge de mal-entendidos, escassez ou medo. Eliminamos a escassez por meio da replicação da matéria e da energia ilimitada. Combatemos os mal-entendidos por meio de uma comunicação mais eficaz e buscamos combater o medo por meio da educação e da transparência. E se alguém simplesmente se recusar a tudo isso, continuará reprimido. E se uma das partes for fundamentalmente hostil e não for possível dialogar? O general Webb refletiu sobre a questão. No século passado, tivemos 3 situações que poderiam ser classificadas como potencialmente violentas. Todas as 3 foram resolvidas por meio de uma combinação de isolamento protetivo e comunicação persistente. Em um dos casos, foram necessários 18 anos de diálogo paciente até que o indivíduo em questão concordasse em receber ajuda psicológica, mas funcionou. Ninguém saiu prejudicado e a pessoa em questão agora é um membro produtivo da sociedade. 18 anos, repetiu Cort. Vocês esperaram 18 anos? Tínhamos tempo, disse Webb, dando de ombros, e a pessoa merecia a chance de se curar. Por que desistiríamos deles? O conselheiro Dravik levantou-se abruptamente. Peço desculpas pela minha franqueza, mas preciso perguntar, os humanos possuem armas? Sim ou não? Webb fez uma pausa e assentiu lentamente. Sim, em museus e arquivos históricos temos registros e exemplos de todas as armas que a humanidade já criou, desde simples porretes até armas nucleares e os dispositivos mais exóticos com os quais experimentamos durante nosso período de transição. Nós as guardamos como lembranças de onde estivemos e por escolhemos um caminho diferente. Vocês conseguiriam reconstruí-las, se necessário. Provavelmente, disse o Dr. Tanaka, embora eu não entenda por faríamos isso. Nossa tecnologia atual torna todas essas armas obsoletas. Se quiséssemos ferir alguém, o que não queremos, precisaríamos desenvolver abordagens completamente novas, porque nossas armas antigas simplesmente não conseguem afetar materiais e escudos modernos. Treinadores, porque nossas armas antigas literalmente não conseguem afetar materiais e escudos modernos. Mostre-nos, exigiu Dravik. Mostre-nos suas instalações militares, suas instalações estratégicas, seus centros de desenvolvimento de armas. Quero vê-los com meus próprios olhos. Sarah e Webb trocaram olhares. Sarah assentiu. Muito bem, disse Webb. Podemos organizar uma visita? Mas aviso-te, vais ficar desapontado.
O nosso quartel-general militar é um pequeno edifício de escritórios em Genebra, sem armas, sem soldados, sem grandes instalações estratégicas, apenas um centro de coordenação que se dedica principalmente à programação de sistemas automatizados. Quero ver de qualquer maneira, insistiu Dravik. Depois providenciaremos o transporte imediatamente, disse Sara. Um aviso justo. O prédio também abriga o Comitê Internacional de Padrões de Panificação e a Associação Global de Criadores de Gatos. Eles recebem mais visitantes do que nós. A delegação que chegou à Terra era composta por 50 representantes de todo o triunvirato. Eles vieram em transporte fornecido por humanos, pois não confiavam em suas próprias naves. Depois de descobrirem que os sistemas de armas delas eram essencialmente brinquedos para os padrões humanos. O edifício em Genebra era, como prometido, decepcionantemente banal. 5 andares, arquitetura moderna, janelas amplas e um agradável jardim na frente, onde várias pessoas almoçavam e aproveitavam o sol. O diretório no saguão listava 18 organizações diferentes. A coordenação da defesa solar ficava no 3º andar, dividindo o espaço com a iniciativa de monitoramento climático. O general Vebbi os recebeu no saguão com café e doces. Bem-vindos à Terra. Preparamos um briefing completo, mas primeiro, alguém gostaria de um refresco? A padaria no térreo é excelente. A visita guiada que se seguiu foi surreal em sua normalidade. O Centro de Coordenação de Defesa Solar consistia em 3 escritórios, uma sala de conferências e uma estação de monitoramento, onde uma jovem lia um livro, olhando ocasionalmente para os monitores que mostravam o status da rede de defesa automatizada. É só isso? Perguntou Court. Com a voz rouca. Este é o quartel-general militar da Terra. Este é o nosso centro de coordenação, confirmou o Webb. Os sistemas de defesa propriamente ditos estão distribuídos por todo o sistema solar. Nós apenas os monitoramos daqui e intervimos se algo incomum acontecer. É bem tranquilo na maior parte dos dias. Na semana passada tivemos que recalibrar alguns sensores que estavam muito sensíveis e ficavam sinalizando aeronaves comerciais como potenciais ameaças. Aquilo foi emocionante. O Dr. Tanaka exibiu telas mostrando a arquitetura da rede de defesa. Era de uma complexidade impressionante. Uma rede de nós interconectados que abrangia todo o sistema solar. Tudo gerenciado por uma inteligência artificial que operava com base em princípios que os melhores cientistas da computação do triunvirato mal compreendiam. A inteligência artificial é consciente? Perguntou Falkov. Sim, respondeu Webb. Há décadas, nós a chamamos de Athena. Ela é bem sociável, embora tenda a ser um pouco protetora da humanidade. Às vezes, precisamos lembrá-la de que nem tudo é uma ameaça. Podemos falar com ela, Athena? Webb perguntou, dirigindo-se ao ar. Temos visitantes que gostariam de falar com vocês. Uma voz respondeu feminina e acolhedora. Olá, visitantes. Bem-vindos à Terra. Peço desculpas se minhas respostas defensivas durante o incidente com os Krell causaram alarme. Eu não tinha certeza dos protocolos adequados para naves que apresentassem comportamento incomum. Você não estava preocupado com as armas? Cortert perguntou. Preocupado? Não, a descarga de energia foi insuficiente para afetar os escudos principais. Registrei como uma curiosidade, mas não acordei o General Webb porque não atendia aos critérios para intervenção humana. Em retrospectiva, eu deveria ter percebido as implicações culturais antes. Ainda estou aprendendo sobre padrões de comportamento não humanos. É fascinante como as abordagens à comunicação podem ser diversas. Aí, que defendeu um sistema solar inteiro, estava se desculpando por não reconhecer sinais sociais com rapidez suficiente. A conselheira 3 sentiu algo dentro dela se quebrar, não se romper, mas se quebrar. Toda a certeza, toda a estrutura, todas as hierarquias meticulosamente planejadas que definiram a civilização galáctica por 12.000 anos. Tudo se baseava em uma premissa fundamental que acabará de ser comprovada como falsa. General Webb, disse ela em voz baixa. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro, conselheira. Por quê?
Por que a humanidade desenvolveu toda essa tecnologia incrível, não para conquista, não para dominação, não para sobrevivência diante de ameaças, mas simplesmente porque sim? Webb sorriu e, pela primeira vez, viu algo nos olhos do humano que reconheceu. Não era superioridade, nem arrogância, mas simplesmente alegria. Porque éramos curiosos, disse ele, porque nos perguntávamos o que era possível, porque tínhamos problemas que queríamos resolver e perguntas que queríamos responder. Nunca desenvolvemos essa tecnologia como armas, porque não estávamos tentando vencer ninguém. Estávamos tentando entender o universo e uma vez que o entendêssemos, queríamos compartilhar esse conhecimento, ajudar os outros, tornar a existência melhor para todos. E você não tem nenhum desejo de governar a galáxia, de impor sua vontade sobre espécies inferiores. Espécies inferiores? Webb pareceu genuinamente confuso. Conselheiro, vocês têm 847 espécies com 12.000 anos de história compartilhada. Vocês têm arte, música, filosofia, perspectivas sobre a existência que nem sequer podemos imaginar ainda. Vocês têm tudo o que nós não temos. Conhecimento, experiência, sabedoria. Por que iríamos querer governá-los? Queremos aprender com vocês. Trey sentiu lágrimas se formando em sua estrutura cristalina. Algo que talvez acontecesse uma vez na vida para sua espécie. Você está falando sério? Você realmente quer dizer isso? Claro, conselheira, posso lhe dizer qual é o sonho da humanidade? Nosso verdadeiro objetivo, aquilo pelo qual estamos trabalhando? Por favor, queremos ver o universo por completo. Queremos conhecer todas as espécies, ouvir todas as histórias, compreender todas as perspectivas. Queremos resolver problemas, não criá-los. Queremos ajudar, não prejudicar. Queremos amigos, não súditos. Passamos séculos desenvolvendo nossa tecnologia, não como armas de guerra, mas como ferramentas de exploração e compreensão. E agora encontramos vocês, esta incrível comunidade de civilizações, e estamos muito animados por estar aqui para aprender, compartilhar, fazer parte de algo maior do que nós mesmos. A delegação estava naquele pequeno escritório, cercada por telas que mostravam capacidades defensivas capazes de resistir a fenômenos estelares, gerenciadas por uma inteligência artificial, que se desculpava por demorar a reconhecer situações sociais coordenadas por um general que passava a maior parte do tempo, garantindo que os sistemas automatizados não fossem excessivamente protetores, e perceberam que tudo o que pensavam saber sobre o poder estava errado. O poder não era a capacidade de destruir. O poder era a escolha de não destruir. E a humanidade fizera essa escolha há tanto tempo, de forma tão fundamental, que nem sequer conseguia imaginar fazer uma diferente. A galáxia jamais seria a mesma. O sinal vinha da região mais escura do espaço conhecido, um lugar que o Triunvirato havia declarado proibido por 10.000 anos. A Fenda do Vazio, era assim que a chamavam, um setor onde as estrelas perdiam brilho e as naves desapareciam, onde até a luz parecia relutante em viajar. A conselheira Tris estava em seus aposentos na Primeira X quando o alerta de emergência chegou até ela. Ela ativou seu cristal de comunicação e se viu diante da expressão de pânico do comandante da estação de monitoramento do espaço profundo. Conselheira, a fenda está ativa. 3 palavras que carregavam o peso de um pesadelo civilizacional. Tem certeza? Tris perguntou, embora já soubesse a resposta. As estações de monitoramento nunca emitirão alertas falsos sobre a fenda. Confirmado. As assinaturas de energia correspondem aos registros históricos. Os devoradores estão despertando. Tris sentiu sua estrutura cristalina vibrar de medo. Convoque o Conselho Ancestral imediatamente e informe a doutora Shen e sua delegação. Os humanos, conselheira. Por quê? Porque se os devoradores estão despertando, precisamos de todas as vantagens possíveis, mesmo que isso signifique revelar nossa maior vergonha. 6 horas depois, a antiga Câmara do Conselho abriu-se pela primeira vez em 300 anos. Era menor que a Câmara principal, esculpida em pedra negra e revestida de cristais comemorativos que conham os nomes de 6 civilizações extintas, espécies que alcançaram a grandeza e foram apagadas como se nunca tivessem existido. Apenas os
Representantes mais antigos das espécies fundadoras do triunvirato estavam presentes. 3. Apesar de sua relativa juventude com 300 anos, compareceu como a primeira oradora. Ao seu lado estava o grande erudito Vexilon, um ser que viverá por 800 anos e se lembrava do último despertar. Os humanos chegaram silenciosamente. Saracen, o general Webb, o Dr. Tanaka e outros 3 que 3 não reconheceu. Eles olharam ao redor da câmara, suas expressões demonstrando confusão diante da atmosfera sombria. Obrigada por virem, começou o 3. O que estou prestes a lhes contar? É o segredo mais bem guardado do triunvirato. Por 12.000 anos, estruturamos toda a nossa civilização em torno de esconder uma verdade que não conseguíamos superar. Ela ativou uma projeção holográfica que mostrava a galáxia. Aproximadamente a cada 10.000 anos, entidades que chamamos de devoradores emergem da fenda do vazio. Não sabemos de onde vêm, nem o que realmente são. O que sabemos é que se alimentam de sinais tecnológicos avançados. Espécies que atingem altos níveis de desenvolvimento tornam-se visíveis para eles. E uma vez que os devoradores percebem uma civilização, essa civilização tem talvez uma década antes de ser completamente consumida. A exposição mostrava registros históricos, 6 eventos de extinção distintos, cada um documentando a destruição sistemática de civilizações avançadas. O triunvirato foi fundado após o último despertar, acrescentou o grande erudito Vexilon com sua voz ancestral crepitante. Aqueles de nós que sobreviveram o fizeram escondendo-se, mantendo nossa tecnologia abaixo de um certo limite, impondo rígidas restrições ao avanço tecnológico. Tudo o que você viu, nossa hierarquia, nossas restrições, nosso controle meticuloso do progresso tecnológico, tudo foi projetado para nos manter invisíveis, para nos manter vivos. Sarah inclinou-se para a frente, estudando a tela. Esses devoradores, como eles são? Quais são suas capacidades? Não sabemos, admitiu Tris. Naves que vão investigar nunca retornam. Sondas param de funcionar. Só sabemos que quando eles chegam, civilizações morrem. Isso já aconteceu 6 vezes. 6 vezes bilhões foram perdidos e agora eles estão despertando novamente e temos um problema. Que problema? Perguntou o general Webb. Vocês disse Vexilon sem rodeios. A humanidade, sua tecnologia brilha como um farol na escuridão. Suas assinaturas quânticas, sua distorção do espaço, sua manipulação da matéria. Tudo isso ecoa através das barreiras dimensionais, detectável pelos devoradores. Vocês são visíveis, o que significa que por associação nos tornaram visíveis. O silêncio que se seguiu foi pesado. Entendo, disse Sarah baixinho. Tem medo de que tenhamos condenado vocês? Não tenho medo, respondeu Trash. Certo, os devoradores virão. Eles sempre vêm. E desta vez, devido à visibilidade da humanidade, virão mais cedo e em maior número. Estimamos que temos talvez 5 anos antes que cheguem em força. Então, o que vocês querem que façamos? Perguntou o Dr. Tanaka. Escondam-se, disse Vexlan, desliguem seus sistemas avançados. Voltem para tecnologias mais simples. Tornem-se invisíveis para nós. É a única maneira de qualquer um de nós sobreviver. Sarah olhou para seus companheiros. Algo passou entre eles. Uma comunicação silenciosa que os conselheiros reunidos não conseguiram interpretar. Então a doutora Chan fez algo inesperado. Ela riu, não cruelmente, nem com desdém, mas com genuína surpresa e alívio. Ah, disse ela, levando a mão à boca. Ah, você está falando das entidades transdimensionais, aquelas que se alimentam de assinaturas de energia exóticas. Nós as monitoramos há décadas. O conselho ancestral a encarou. Como assim? 3 conseguiu dizer as coisas na fenda do vazio, continuou Sarah, pegando seu tablet e exibindo os dados. Nós as detectamos há cerca de 40 anos, quando começamos a experimentar com dobramento dimensional. São criaturas fascinantes, na verdade. Elas existem parcialmente fora da nossa estrutura dimensional e se alimentam de certos tipos de ressonância quântica. Uma biologia muito exótica, se é que se pode chamar assim.
O grande erudito Vexillum se ergueu em toda a sua altura, seu corpo ancestral tremendo. Vocês sabem sobre os devoradores e não fizeram nada? Fizemos muito, interrompeu o Dr. Tanaka pegando o tablete de Sarah. Temos equipes de pesquisa estudando-os há anos. Eles não são hostis, entende? Eles só estão com fome. E, infelizmente, a maioria das tecnologias avançadas produz exatamente o tipo de assinatura energética que eles consideram deliciosa. Eles são atraídos por ela como mariposas pela chama. Sim, disse Três com a voz tensa. Nós sabemos. É por isso que eles destroem civilizações. Bem, eles não as destruem intencionalmente, explicou um dos outros humanos. Era um homem mais velho, de cabelos grisalhos e desgrenhados, que se apresentou como o Dr. Robert Kwan, especialista em xenobiologia. Eles simplesmente se alimentam das assinaturas de energia. A destruição é um efeito colateral, assim como a respiração humana consome oxigênio. Não estamos tentando prejudicar o ar, apenas consumimos o que precisamos para sobreviver. Essa distinção significa pouco para espécies extintas, disse Vexillum friamente. Concordo, assentiu o Dr. Kwan. E por isso que resolvemos o problema. A câmara ficou em silêncio. Resolvemos. Tris repetiu cuidadosamente. O que quer dizer com resolvido? Sarah exibiu uma nova tela. A demonstração revelou matemática complexa e modelos dimensionais que fizeram até mesmo os estudiosos mais eruditos do antigo conselho se sentirem inadequados. A questão é a frequência da assinatura energética, explicou ela. A maior parte da tecnologia avançada opera em uma faixa de ressonância dimensional específica. Os devoradores podem detectar e se alimentar de qualquer coisa dentro dessa faixa, mas existe um espectro abaixo dela, o que chamamos de ruído de fundo. Assinaturas energéticas tão sofisticadas, tão precisamente controladas, que não são detectadas nas frequências que os devoradores conseguem perceber. Pense nisso como som, acrescentou o general. Se os devoradores conseguem ouvir frequências entre 20 Hz e 20.000, 10.00 Hz. A maioria das civilizações avançadas emite sons a 5.000 Hz, alto, claro, fácil de detectar. Desenvolvemos uma tecnologia que opera a 5 Hz, completamente abaixo da faixa de audição deles. Impossível, declarou Vexillum. Operar em frequências tão precisas exigiria uma sofisticação tecnológica, muito além do que qualquer espécie já alcançou. Bem, sim, concordou o Dr. Tanaka. Essa é a questão. É preciso ser incrivelmente avançado para se tornar invisível novamente. Sua tecnologia precisa ser tão refinada, tão precisa, tão perfeitamente controlada, que pare de transmitir em alcances detectáveis. Ultrapassamos esse limite há cerca de 30 anos. Tris sentiu sua mente lutando para processar essa informação. Você está dizendo que a humanidade tem sido invisível para os devoradores o tempo todo? Desde que descobrimos o problema da frequência, sim, eles não conseguem nos detectar. Nossas naves, nossa geração de energia, nossa manipulação quântica, tudo opera abaixo do limiar de percepção deles. Na verdade, enviamos naves de pesquisa para a fenda do vazio várias vezes. Os devoradores passam nadando bem perto de nós. Eles são realmente belíssimos à sua maneira. Você já esteve na fenda? A voz de Vexillum falhou. Deliberadamente, de que outra forma os estudaríamos? Perguntou o Dr. Kwan com razão. Precisávamos entender seus mecanismos sensoriais, seus padrões de alimentação, seu ciclo de vida. Aprendemos tanto? Sabia que eles não são realmente malévolos. Eles apenas seguem o instinto e são inteligentes de certa forma. Na verdade, temos tentado nos comunicar com eles, embora as barreiras dimensionais dificultem isso. A conselheira Três sentou-se lentamente, suas pernas cristalinas incapazes de sustentá-la. Por 12.000 anos nos escondemos. Restringimos nosso próprio desenvolvimento, limitamos nosso potencial, vivemos com medo e você está nos dizendo que a solução era avançar ainda mais, tornar-nos mais sofisticados em vez de menos é contraintuitivo, admitiu Sarah. Mas sim, vocês estavam numa situação delicada, avançadas o suficiente para serem visíveis, mas não o bastante para se tornarem invisíveis novamente.
A pior posição possível. Podem nos ajudar? 3 perguntou baixinho. Podem nos ensinar a nos esconder como vocês? Os humanos trocaram olhares novamente. Podemos fazer melhor do que isso? Disse Sarah. Podemos garantir que os devoradores nunca mais os amessem, mas precisamos agir rápido. Dr. Quan, quanto tempo até que eles despertem completamente? Com base nas leituras de energia da fenda, eu diria que temos cerca de 3 semanas antes que eles comecem a caçar ativamente. Talvez menos. Então, precisamos agir rápido. Sarah se voltou para o conselho ancestral. Com a permissão de vocês, gostaríamos de implementar uma solução. Ela exigirá uma engenharia dimensional significativa e será visível em vários sistemas estelares, mas deverá resolver o problema dos devoradores de forma permanente. Que tipo de solução? Perguntou Vexlan, desconfiado. Vamos alterar a assinatura quântica do triunvirato, explicou o Dr. Tanaka. Essencialmente, envolveremos toda a sua civilização em um campo dimensional, que atenuará suas assinaturas de energia para níveis abaixo do limite de detecção do devorador. Vocês ainda terão toda a sua tecnologia, tudo ainda funcionará, mas para os devoradores vocês serão invisíveis. É possível. Em centenas de sistemas estelares, levará cerca de 2 semanas e exigirá muita coordenação, disse o General Webb. Mas sim, podemos fazer isso. Temos trabalhado na geração de campos dimensionais em larga escala para outros projetos. Esta é apenas uma aplicação diferente. Que outros projetos? Perguntou 3, sem ter certeza se queria saber. Principalmente projetos estéticos, disse Sarah com um leve sorriso. Há uma linda nebulosa a cerca de 300 anos-luz da Terra que estava colapsando. Queríamos preservá-la, então a estabilizamos com um campo de suporte dimensional. O princípio é semelhante, só que em escala diferente. Eles estabilizaram uma nebulosa por razões estéticas, porque a acharam bonita. Há um problema, disse o Dr. Quan com cautela. Depois de implantarmos esse campo, vocês precisarão ter cuidado com o desenvolvimento tecnológico daqui para frente. Se avançarem em certas direções, sem entender as implicações de frequência, poderão se tornar visíveis novamente. Precisaríamos compartilhar nossa estrutura teórica com vocês para que possam desenvolver com segurança. Vocês compartilhariam esse conhecimento? Perguntou Vexlan. De bom grado, claro, disse Sarah, parecendo confusa. Por que não compartilharíamos? Isso é importante. Sua sobrevivência está em jogo. Além disso, a pesquisa que fizemos sobre os devoradores poderia se beneficiar de suas perspectivas. Você tem 12,000 anos de dados observacionais aos quais adoraríamos ter acesso. Poderíamos aprender muito uns com os outros. 3 olhou para esse ser humano que falava sobre prevenir o genocídio, com o mesmo tom casual que outros usariam para discutir a reforma de uma casa, e sentiu o último resquício de seu medo se transformar em algo mais, esperança, talvez, ou se maravilhar com o que o universo poderia ser quando os seres escolhessem a cooperação em vez da competição. Aceitamos sua ajuda, disse ela formalmente. Em nome do triunvirato, aceitamos com gratidão e humildade. Ótimo! O sorriso de Sarah era genuíno e caloroso. Mobilizaremos nossas equipes de engenharia imediatamente. Dr. Tanaka, pode começar a coordenar com a equipe técnica do triunvirato? Precisaremos mapear todas as suas principais instalações e fontes de energia. Nela, a doutora Tanaka já trabalhava em seu tablet. Enquanto isso, disse o General Webb, provavelmente deveríamos enviar uma nave à fenda do vazio para verificar os devoradores diretamente, para garantir que não haja complicações que não tenhamos previsto. Eu vou, ofereceu-se a Dr. Quan. Não os vejo há quase 1 ano. Será bom verificar o desenvolvimento deles. Ele falou sobre visitar entidades que destruíram 6 civilizações, como alguém que planeja visitar velhos amigos. Posso? Vexlan começou hesitante. Posso acompanhá-lo? Passei 8 séculos estudando os devoradores à distância. Vê-los pessoalmente em segurança seria a realização de uma vida inteira de estudos acadêmicos.
O rosto do doutor Quan iluminou-se. Claro, adoraria ter alguém com seu conhecimento histórico conosco. Podemos comparar observações. Oh, isso vai ser fascinante. 2 semanas depois, a conselheira estava no convés de observação de uma nave de pesquisa humana, observando a fenda do vazio se abrir diante deles. A escuridão que assombrara a civilização galáctica por milênios agora parecia menos ameaçadora, mais misteriosa, convidativa até. A nave tripulada por humanos e uma dúzia de cientistas do Triunirato entrou na fenda sem hesitar. E lá, na escuridão entre as dimensões, Três os viu. Os devoradores eram belos. Eles se moviam pelo espaço como auroras vivas, vastos e graciosos. Seus corpos transitando entre estados de matéria e energia. Eram enormes, cada um maior que um planeta, mas se moviam com a delicada precisão de dançarinos. Fitas de matéria exótica fluíam de suas formas, estendendo-se para tocar o tecido dimensional da realidade. Magníficos, não são? O Dr. Quan estava ao lado dela com os olhos cheios de admiração. Acreditamos que possam ser os seres vivos mais antigos do universo. Eles vêm se alimentando e crescendo há bilhões de anos. Cada um é essencialmente mortal, a menos que algo perturbe sua ancoragem dimensional. Eles mataram tantos, sussurrou Tris. Mataram sim, confirmou o Dr. Quan, não por maldade, mas por fome. Assim como os primeiros humanos caçaram mamutes até a extinção, sem a intenção de destruir uma espécie, apenas tentando sobreviver. Os devoradores estão fazendo o que evoluíram para fazer. Não é culpa deles que as civilizações tecnológicas produzam exatamente o que eles precisam para comer. O grande erudito Vexillon se aproximou. Seu rosto antigo se transformou em admiração. Eu nunca imaginei. Todos esses anos eu os considerei monstros. Mas eles são apenas criaturas tentando sobreviver. Tudo está apenas tentando sobreviver, disse Sarah, juntando-se a eles. Foi isso que aprendemos. O medo vem do mal-entendido, e o mal-entendido vem de não observar com atenção suficiente. Tudo está apenas tentando sobreviver, disse Sarah, juntando-se a eles. Foi isso que aprendemos. O medo surge da incompreensão. E a incompreensão surge da falta de atenção, da falta de esforço para compreender. O campo dimensional está quase completo, informou o Dr. Tanaka do centro de controle da nave. Camuflamos com sucesso 743 sistemas triunviratos. Os 104 restantes serão concluídos em 6 horas. Leituras de assinatura energética, perguntou o General Webb. Tudo dentro dos parâmetros aceitáveis. O Triunfato agora opera abaixo do limiar de detecção do devorador. Mesmo que um devorador atravessasse diretamente um sistema importante, não encontraria nada para se alimentar. 3 observou um dos devoradores passar pela nave, tão perto que ela podia ver os intrincados padrões de energia fluindo por sua superfície. Estava caçando, procurando as assinaturas de que precisava para sobreviver. Passou sem sequer diminuir a velocidade. Eles eram invisíveis, seguros. Pela primeira vez em 12.000 anos. O Triunvirato estava verdadeiramente seguro. Obrigada, disse Três baixinho. Vocês nos deram algo que pensávamos ter perdido para sempre. Liberdade do medo. De nada, respondeu Sarah. Embora não tenhamos feito isso sozinhos, sua equipe trabalhou incrivelmente duro para implementar os geradores de campo. Foi uma colaboração, mesmo sem o seu conhecimento, sem a sua disposição em ajudar, sem seus 12.001 anos de dados de observação, não teríamos compreendido os padrões de migração do devorador tão bem quanto compreendemos agora, argumentou o Dr. Quan. Vocês nos ajudaram tanto quanto nós os ajudamos. Isso é o que significa cooperação. A nave deu meia volta, iniciando sua jornada de volta ao espaço habitado. Atrás deles, os devoradores continuavam sua dança eterna, bela e terrível, e completamente indiferente às civilizações que os temiam há tanto tempo. 3 meses depois, de volta à Terra, uma cerimônia foi realizada. Não um grande evento, mas uma simples reunião em um parque em Genebra. Representantes de 847 espécies se misturavam com humanos, compartilhando comida, histórias e risos.
O Triunvirato havia dissolvido oficialmente sua estrutura hierárquica. Em seu lugar, formaram algo novo, a Cooperativa Galáctica, como a chamaram, sem patentes, sem níveis, sem espécies elevadas acima de outras, com base em conquistas tecnológicas, civilizações simplesmente trabalhando juntas, aprendendo umas com as outras, ajudando-se mutuamente. O capitão Jarete do Skrelar, que acabará de ser aceito no programa de xenobiologia da Universidade da Terra. O jovem Creu contava animadamente ao pai sobre sua colega de quarto humana, uma garota chamada Mai Shen, que queria lhe ensinar a construir um dispositivo de armazenamento de dimensões de bolso. Ela é brilhante, pai, e paciente. Ela não se importa de explicar as coisas várias vezes até que eu entenda. Os humanos são professores natos. Eles são naturalmente bons em muitas coisas, respondeu Jarete, observando a doutora Chá brincar com um grupo de crianças humanas e alienígenas, todas rindo enquanto ela demonstrava como fazer pequenos objetos flutuarem usando manipulação quântica. Antes eu os considerava perigosos por serem tão poderosos. Agora entendo que eles nunca foram o perigo. Nosso medo era o perigo. Nossa recusa em imaginar um caminho diferente. A conselheira Trace se aproximou, sua forma cristalina brilhando à luz do sol. Ela havia passado o último mês na Terra estudando filosofia humana e estruturas sociais, tentando entender como uma espécie poderia se tornar tão poderosa e, ao mesmo tempo, permanecer tão humilde. General Webb, ela chamou. O general estava jogando um frisbee para o seu cachorro, uma atividade deliciosamente lógica que, no entanto, trazia alegria evidente tanto para o humano quanto para o animal. Posso lhe fazer uma pergunta? Claro, conselheiro. Mas, por favor, me chame de Marcos. Somos amigos agora. Marcos. Então, estou tentando entender algo. A humanidade tinha o poder de governar a galáxia. Vocês poderiam ter nos conquistado com facilidade, mas escolheram não fazê-lo. Por quê? Marcos lançou o disco novamente, observou seu cachorro correr atrás dele com pura alegria e então se virou para Três com um sorriso. Por que governar parece exaustivo, disse ele simplesmente e mediante. Por que iríamos querer dizer a todos o que fazer quando poderíamos, em vez disso, aprender com eles, trabalhar com eles, explorar juntos? Poder não tem a ver com controle, conselheiro, tem a ver com escolhas. E escolhemos a curiosidade em vez da conquista sempre, sempre, sempre. É mais divertido assim. Três olhou ao redor para as espécies reunidas que passaram milênios temendo umas a outras, competindo entre si, e que agora simplesmente desfrutavam da companhia umas das outras. Ela viu seu próprio povo, por tanto tempo subjugado pelo medo e pela restrição, agora fazendo perguntas sobre física dimensional e xenobiologia, com a curiosidade ávida de estudantes. Ela viu os CR, guerreiros que só conheceram a força através da violência. Aprendendo que a verdadeira força vinha da escolha da gentileza, ela viu a galáxia transformada não por armas, ameaças ou poder, mas pela simples insistência humana de que todos mereciam bondade, que os problemas tinham soluções, que o universo era grande o suficiente para que todos prosperassem. Sabe, disse ela a Marcos, passamos 12.000 anos construindo uma civilização baseada no medo e na hierarquia. Você nos mostrou algo melhor em 3 meses, não pela força, mas pelo exemplo. Tivemos bons professores, respondeu Marcos. Cada erro que a humanidade cometeu nos ensinou algo. Cada guerra, cada atrocidade, cada momento de crueldade nos mostrou o que não fazer. Aprendemos lenta e dolorosamente que o único caminho a seguir era juntos, que o único poder verdadeiro era o poder de ajudar e não o de prejudicar. Sarah Shen juntou-se a eles com Maya reboque. A menina explicava algo com entusiasmo para o pequeno Zarat, que ouvia com a intensidade de quem descobre um novo universo. As crianças estão planejando um projeto conjunto, disse Sarah, divertida. Elas querem criar uma microdimensão estável, onde diferentes espécies possam se encontrar e compartilhar suas experiências culturais como um espaço de encontro universal acessível de qualquer lugar. Isso é possível? Perguntou o 3. Provavelmente Sarah deu de ombros. Vai ser interessante ver como eles vão descobrir. Essa é a melhor parte de ser professor, ver os alunos nos surpreenderem com soluções que jamais imaginamos. Um sino soou pelo parque.
A voz do Dr. Tanaka ecoou pelo sistema de som. Atenção pessoal, acabamos de receber a confirmação de que o último devorador completou seu ciclo de alimentação e retornou à dormência. A fenda no vazio está estável, a galáxia está segura. Um brado de alegria ecoou entre os seres reunidos, espécies que viveram com medo por milênios, agora celebrando uma liberdade que consideravam impossível. O grande erudito Vexman, que escolheu permanecer na Terra para continuar seus estudos, levantou-se e ergueu seu copo. Um brinde, exclamou ele, sua voz ancestral ecoando pelo parque. A humanidade que nos mostrou que o maior poder do universo não é a capacidade de destruir, mas a sabedoria de não o fazer, a curiosidade em vez do medo, a cooperação em vez da conquista, ao futuro que construímos juntos. Ao futuro, respondeu a Assembleia em coro. Enquanto o sol se punha sobre Genebra, projetando longas sombras sobre um parque repleto de seres de toda a galáxia, o universo parecia diferente, maior, mais acolhedor, cheio de infinitas possibilidades. A doutora Mai Shen, de 10 anos, sentava-se com seu novo amigo Zarat, esboçando projetos para sua jornada em microdimensões. Ao redor deles, os adultos conversavam, riam e planejavam projetos colaborativos que seriam impensáveis apenas alguns meses antes. Você acha que realmente podemos fazer isso? Perguntou Zarat, analisando a complexa matemática que Mai havia escrito. Criar um universo de bolso. Não vejo por que não, respondeu Maia com a absoluta confiança de uma criança que nunca ouviu dizer que algo era impossível. A senhora Rodrigues diz que os únicos limites reais são aqueles que aceitamos. Todo o resto são apenas problemas à espera de soluções. Sua professora parece sábia. Ela é bem legal. Ela diz que os humanos não são especiais. Nós apenas perguntamos muito, por que não? Zarat olhou para seu novo amigo, para essa criança humana que discutia casualmente a criação de dimensões, como outros, discutiriam a construção de castelos de areia e sentiu algo mudar em sua compreensão do universo. Talvez seja isso que te torna especial, disse ele pensativo. O fato de você não se achar especial, o fato de você achar que qualquer um pode fazer o que você faz. Maia sorriu. É porque eles podem. Você vai fazer coisas incríveis, Zarat. Eu sei disso. Você faz boas perguntas, é porque eles podem. Você vai fazer coisas incríveis, Zarat. Eu sei disso. Você faz boas perguntas. No crepúsculo que se aproximava, enquanto as estrelas começavam a surgir no céu que escurecia, a galáxia girou em seu eixo, não em direção à guerra, ao medo ou à conquista, mas em direção a algo que a humanidade sempre soube ser possível. Um futuro onde a resposta para por não era simplesmente vamos descobrir juntos. E isso, como se viu, fez toda a diferença.